Eu acho que quando você desenvolve um projeto, você também está entregando para o local o projeto, para o seu vizinho, para a comunidade ali do condomínio. Quando você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você cria, sabe? Não é só mais um projeto. É uma coisa que vai valorizar o contexto da rua. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Hoje, um episódio especial para comemorar uma grande marca para nós. Na data de hoje que estamos gravando esse episódio, nós atingimos a marca de 2.000 inscritos no YouTube. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que assistem os episódios, curte, compartilha e interage bastante com a gente. É graças a vocês que a gente conseguiu chegar a essa marca. Para quem conhece e acompanha o YouTube ou tem algum canal no YouTube, sabe o quão difícil é chegar numa marca como essa. Pode parecer pouco, mas são os primeiros pequenos passos que fazem a gente chegar mais longe. E para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes são postados em todas as demais redes sociais. Basta nos procurar lá por podcast Obras à Frente. O tema de hoje é um tema bem legal, bastante curioso. Eu estou bastante curioso para entender mais sobre isso, que nós vamos falar sobre o nômade digital. Você sabe o que é nômade digital? Então vamos falar sobre nômade digital e o quanto que isso impacta no processo de liberdade criativa. Então, é uma opção de liberdade criativa. Para falar sobre esse tema, um grande amigo aí de longa data, o arquiteto Igor Kossalter. Igor, um enorme prazer te receber aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Primeiramente, te parabenizar pelo crescimento, né? Eu acho que cada passo tem que ser comemorado sim, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, né? A gente fez uma live, né, um tempo atrás, foi um formato diferente, né? Espero que hoje, mais uma vez, o pessoal goste do tema, né? E tô aí para responder tudo que você mandar para cá. Muito legal. Para quem não sabe, essa live que o Igor está falando foi os primórdios do podcast. Graças a essa live que surgiu a ideia, poxa, Pedro, vamos criar um podcast? Nossa, que legal, vamos criar um podcast, né, sobre a construção civil, arquitetura, mercado imobiliário. Então foi um bate-papo bem legal. Tem disponível aqui no nosso canal, depois se você quiser assistir. Essa live nós gravamos em 2022. Faz 2022. Olha como que o tempo anos. passa. Estamos em 2024 gravando Muita coisa aqui. aconteceu, Muita né? coisa E aconteceu. vamos contar aqui o que tanto aconteceu, né? Exatamente. Para começar, que diabos é nômade digital? Olha, eu já vim pesquisando há algum tempo, né? Até pelo que eu estava procurando para minha vida, encontrei esse termo na internet, né? O nômade digital, hoje, ele é uma escolha que um profissional faz para ter mais liberdade, para poder trabalhar à distância, para poder prestar um serviço, né? Para ter uma liberdade criativa, né? Então, a gente vê muitas pessoas, o nômade, ele já tem o hábito de mudar de lugares, né? E após pandemia me fez ter assim, uma saturação com o escritório físico e tudo mais, e eu vi que eu não queria ser um empresário de um escritório. Eu percebi que eu queria ter só a minha liberdade para criar, ter sempre aquela sanidade mental, né? E aí eu buscando esse termo, eu tomei essa decisão, né, de fechar meu escritório ano passado, né? Depois de 10 anos, o meu escritório existe, eu presto serviço, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu tiver. Eu sempre busquei essa liberdade porque desde criança meus pais sempre viajaram muito. E hoje com a família da minha esposa, né, que ela é corretora, então a gente também viaja muito. E assim, eu encontrei uma pessoa que gosta disso. Eu falei assim, cara, eu não consigo tirar férias, não consigo viajar tendo um escritório. E tendo pessoas para você poder se comprometer, né? As pessoas às vezes não conseguem estar ali sozinha e você poder ficar um mês viajando. Você tem que estar ali em contato e tudo mais. Eu falei, não é para mim ter o escritório, não quero ter pessoas trabalhando e tal. Eu quero voltar no modelo compacto que eu era antigamente, porque sempre deu muito certo. Às vezes a gente vislumbra muito, né? Crescer uma empresa, um monte de gente, um escritório e tal. Testei, não funcionou para mim. Não é uma receita que as pessoas têm que fazer. Isso funcionou muito para mim porque eu buscava ter mais criatividade, né? E aí o nômade digital, eu
tirei umas férias aí de quase praticamente 2 meses, no final do ano para janeiro. Vi muita gente, assim, nos lugares, né, com um notebook, numa cafeteria, não sei o que. Falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero estar em qualquer lugar criando. Eu não preciso estar num cubo ali, olhando para a parede e não vem nada. Porque o criador, ele não tem ainda na cabeça dele. Ele tem ali a autenticidade dele, a essência dele e tudo mais. Mas às vezes ele não tá num habitat ali, numa atmosfera que permite que isso seja estimulado no cérebro dele. A criatividade ela é uma coisa que surge, né? Você vai compor uma música, vai fazer um projeto e tudo mais, você tem que estar inspirado. E aí eu falei assim, cara, não é no escritório, eu nunca, assim, pensei e que isso fosse acontecer, mas hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Então, o nômade digital, resumidamente, é a liberdade de você poder trabalhar em qualquer lugar do mundo que você esteja. É basicamente isso. Cara, muito interessante, porque de fato eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas eu achei muito interessante mesmo, porque a criatividade não é como simplesmente uma atividade que a gente precisa executar, Sim. né? Eu falo, principalmente para nós que somos engenheiros, a maneira como nós somos moldados na faculdade, nós somos moldados para que 2 mais 2 é igual a 4. Né? Então é tudo muito lógico, tudo muito exato, tudo tem uma lógica de acontecer. Então não é simplesmente um processo executivo que eu vou lá e vou fazer. Não é você falar, cara, agora eu vou sentar e vou criar um baita de um projeto. Não é assim. Você vai sentar, a ideia não vem, não flui. Isso não é nem só para arquitetura, né? Sim. Para quem conhece o Igor, acompanha o trabalho dele, o Igor também é músico. Também. Então, por isso que a gente faz bastante essa relação com a questão da música. Artística, né? Que é a questão a gente artística. tem um apego artístico, né? Você não vai sentar e compor uma música. Aí eu sentei, eu vou compor uma música agora. Não. Não é bem assim. Não funciona assim, né? E aí eu adotei isso. Pra mim tem dado muito certo, tem funcionado muito bem. Quando eu te falei, eu tive esgotamento mental, já tive burnout, já tive, assim, síndrome de pânico, né? Falei, cara, não é isso que eu quero. Não é saudável para a operação que você quer de profissão, né? E eu falei assim, não, então eu não quero mais ser arquiteto. Se é isso, eu não quero mais ser. Não. Aí eu mudei, né, o formato de trabalho. Vou viajar, vou esquecer tudo que eu já fiz até hoje, vou virar a página, vou trazer algo diferente. E aí eu vi, né, aí você se aproxima de outras culturas, outras pessoas que já estão, assim, anos, luz, né, na frente, assim, e você fala, putz, eu quero fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Aí você tem que mudar, sistematizar de outras maneiras, se comportar de outras maneiras, se posicionar de outras maneiras, né? Até que isso, pra mim, hoje tem funcionado. Foi a melhor decisão que eu tomei em quase 35 anos de vida. Cara, tô bastante feliz de te receber exatamente por esse episódio. Como eu conversei, por ser um episódio muito especial pra gente, um episódio de comemoração, você deve estar vendo que nós estamos até de cenário novo, né? Então hoje o Igor veio aqui, nós mudamos até o cenário, estamos experimentando um modelo novo. Agora eu vou ter que arrumar um jeito de emagrecer para os próximos episódios, né? Porque eu tô aparecendo de cara aqui. Usa um preto da próxima. Ou eu vou vir só de camisa preta, igual o Igor. Exatamente. Cara, então assim, um episódio muito bacana sobre esse termo que eu gosto bastante de falar, porque às vezes as pessoas nos acompanham na internet. E na internet, muitas vezes, não só a gente, como todo mundo, a gente posta o palco. A gente não posta os bastidores. Então, quem olha lá, vê o Igor... Quantos seguidores você tá no Instagram hoje? Acho que 46 mil, organicamente, né? Tá vendo? Sempre 46 mil. Aí você olha lá, 46 mil. Projetos faraônicos. Aí você fala assim, caramba, o cara tá voando, o cara tá no céu. E não sabe o que se passa do outro lado, o que carrega, o que você passou para chegar até lá. E o como que você faz para se encontrar dentro disso. Eu lembro que a gente conversou bastante quando a gente fez a live. Eu tinha acabado de sair da consultora em que eu trabalhava. Abandonei uma carreira corporativa de anos. Né? Para quem trabalha com engenharia, trabalha em carreira corporativa, são processos. Tipo assim, você entrou numa empresa, você vai fazer uma obra inteira para você pleitear um próximo cargo. Aí você vai ter que fazer mais outra obra, às vezes, para você poder pleitear outro cargo. Então, são anos de processo para que você possa ir subindo os degraus, que não quer dizer que você vá chegar lá. Sim. Então, assim, eu passei esses anos subindo esses degraus. E a hora que eu cheguei em determinado ponto, eu falei assim, cara, não é isso aqui. Não é isso aqui que eu quero para mim. E também passei pelo processo de pensar, além de todos os traumas, esse negócio falou, cara, ataque de ansiedade,
ataque de pânico. Hoje é um tema bastante falado sobre essa questão da saúde mental. Sim. Já foi um tabu falar sobre isso, né? Eu lembro quando eu saí, cara, que eu compartilhei isso daí nas redes sociais, o tanto de relato de pessoas que se abriram comigo. Pedro, eu tô passando por situação similar ou até pior. Pedro, eu tomo Rivotril todos os dias. Assim, caramba, gente, isso não é normal. Entendeu? Então, assim, cara, é a beira do colapso, né? Que a gente tá e tá trabalhando e cada vez mais as pessoas vão romantizando o termo de workaholic. Não é porque a gente não gosta de trabalhar, a gente gosta do que a gente faz. Mas tem o jeito certo de trabalhar, né? Sim. É work hard, play hard. Sim. Mas você tem que ter o play hard, né? Se tiver só o work hard, não vai. Eu acho que nenhum formato serve para todo mundo, nenhuma receita funciona, mas eu acho que você vai testando, vai vendo realmente, né? Porque eu, por exemplo, hoje eu tenho uma jornada de trabalho igual à anterior, só que hoje eu tenho mais prazer e mais criatividade, eu tenho mais vontade, porque hoje tá saudável, né? E aí eu compartilhei isso um tempo atrás, né? Igual você compartilhou na época, com algumas pessoas, com clientes, com amigos e tudo mais, e o pessoal também se abre. Era uma dificuldade muito, né? Igual você falou, um tabu, né? A gente falar o que acontece no bastidor, né? E hoje a gente vem conversando e tudo mais. E aí esse termo, né, do nômade digital foi um termo que eu achei melhor. Hoje muitas empresas terceirizam serviços, né? Então hoje você pode ter só você ali como centro e terceirizar, né? Até a parte de construção civil também tem muito disso, né? Você não consegue ser o pintor, o engenheiro e tudo mais. Você tem essas terceirizações. E eu me vi fazendo dessa maneira aí. Foi esse modelo que eu adotei e tá dando super certo. Cara, mas é isso que é bem legal. É encontrar a solução para continuar fazendo o que você gosta e tentar eliminar a parte ruim que faz parte do processo. Sim. Nem tudo a gente precisa aceitar que seja da maneira como é. Porque me conecto muito com a sua história, porque no momento que eu abandonei a carreira, a primeira coisa que eu pensei é: vou fazer qualquer coisa da vida que não seja mexer com obra. E olha eu aqui hoje, o que eu faço, né? Além do podcast, eu tenho a minha empresa, a construtora tal, cada vez crescendo bastante também. Sim. E isso aqui é só uma parte, né, do processo. Lógico, se tornou... Era um hobby, mas está cada vez também crescendo bastante, graças aí ao apoio de todo mundo. Mas também é uma coisa que eu sempre quis fazer. Sim. Mas, cara, em determinado momento eu falei assim, cara, não quero nunca mais pisar numa obra. Aí foi a Rafaela, minha esposa, falou assim, não, calma. Deixa a água baixar, você gosta disso, você sabe fazer, você só precisa eliminar aquilo que não te faz bem, aquilo que você não gosta. Exato. Nem tudo a gente tem controle, mas a gente consegue eliminar aquilo que a gente não gosta. Exato. E também, eu comecei a ver que o que eu gostava é de conversar com gente. Eu gosto muito de conversar. Você já me conhece. Sim. Toda vez que a gente vai fazer uma reunião, por isso que a gente demora pra conseguir marcar. 4 horas pra fazer tomar um cafezinho, né? E o cafezinho não acaba nunca, atravessa a hora do almoço. Atravessa. É assim mesmo. E assim, então eu gosto de conversar com gente, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto, cara, do desafio e até entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Hoje em dia... Tem que fazer sentido, Tem né? que fazer sentido. Se tem uma coisa que eu falo para qualquer um investir, é investa em autoconhecimento. Sim. Entenda por que você faz o que você faz. Quais são seus motivadores, quais são seus medos. Né? Cara, muito tempo atrás eu fiz um processo de coach e tal, e fiz o teste do DISC, né? Que é de perfil comportamental. O meu perfil comportamental, não vou falar sobre isso, porque senão fica extenso, né? É o perfil influente. O perfil influente são pessoas comunicativas. O motivador do perfil influente é o reconhecimento. E o medo do perfil influente é a rejeição. Então, trabalhar no meio corporativo, você tem um índice de rejeição que vai além do padrão. Por quê? Isso, assim, minha experiência, tá, gente? Sim. Deixar bem claro. O cliente hoje, né, as suas obras são majoritariamente residenciais. Condomínio. Em condomínio, casos de condomínio, casos grandes, assim, mais de maior porte, assim, né? Sim. Então... os meus clientes também são a maior parte de casas de condomínio de alto padrão e também tenho parte de clientes que fazem comercial. Mas no final das contas acaba sendo igual. O cliente ele quer o problema dele resolvido. Sim. Então ele pode brigar com você e tal. Assim, a hora que ele percebeu que o interesse dele está alinhado com o seu interesse, o interesse está comum,
você vai resolver o problema dele, basicamente as coisas se resolvem. Sim. Tem um cliente que é problemático, mas em grande maioria aquilo lá se resolve. Uhum. E o cliente que é problemático, você tem a opção de demitir ele. Também. Agora, o chefe, o cara pode te encher o saco simplesmente por prazer. Uhum. Ano que vem, o cara tá falando do negócio que aconteceu lá no início do ano passado, em outra obra, em outra coisa, e aquilo lá vai te sangrando. Enquanto que o cliente final, às vezes, cara, você resolveu o problema dele, tá ótimo, o cara vai lá te dar um feedback bacana, você tem a oportunidade de reverter o problema sem ficar sendo sangrado por aquilo. Sim. Então eu percebi que, para mim, por exemplo, o ambiente corporativo me sangrava. Uhum. Então eu precisei procurar isso. Procurar a opção que eu conseguisse trabalhar com um atendimento para o cliente, que eu conseguisse ter o reconhecimento, que é o que eu busco. Sim. Você ter o reconhecimento do seu chefe, cara, porque... você depende da pessoa. E não tem como eu mandar meu chefe embora. Né? Porque eu acho que vai além de trabalho, é o legado, né? O trabalho que a gente faz, ele é físico, ele é construído ali, né? Então, tipo, ele fica ali construído. Então, acho que é o legado também, né? Tipo, é igual eu olho muitas casas, assim, de anos 50, 60, que eu me apaixono, eu quero comprar essas casas aí. Eu falo, puto, quem foi o arquiteto? Quem foi o engenheiro? E assim, a gente não encontra, não é fácil, né? Uhum. Mas ele deixou alguma coisa que anos depois alguém admirou. Admirou. Né? E é isso que eu penso, assim, tipo, a profissão, eu acho que é isso, né? Você atender a família, você atender o empresário, né? E aquilo que você entrega tá desenvolvendo a vida dele ali, o negócio dele ali, tá prosperando ali. Então é o seu legado que fica. Acho que vai além só de ganhar dinheiro, ser remunerado por isso, sabe? Sim. E eu acho que é isso mesmo, tem que fazer sentido além de tudo, né? Fazer sentido assim pra você, ter o prazer de ter entregue alguma coisa, né? E esse processo pra você, né, como eu falei, a gente passou pelas mesmas coisas, assim, né, lógico que em ambientes diferentes. Queria que você contasse um pouquinho como que foi esse processo de se libertar, né? Porque você encontrou alguma coisa ali no processo padrão que também estava te sangrando, que não estava te fazendo mal. Você precisou aparar isso de modo que você conseguisse exercer a cerne da sua profissão de uma maneira que te traga prazer, que você sinta que você está deixando um legado, que bata com os seus propósitos, né? Que é o porquê que a gente faz. Assim, eu já comecei no mercado imobiliário, eu sempre gostei, sempre me apaixonei, sempre tive envolvido nisso, trabalhando em outras empresas, né? E então eu já comecei já nesse mercado, né? Primeira obra, segunda obra, já sempre foi. Aí até a terceira obra foi uma residência de fato. Comecei fazendo reforma e tal, terceira residência. Então assim, eu desenvolvi a minha essência, via o que tinha, assim, desenvolvi meu tipo de projeto, e aí você vai se aprimorando. E aí você chega num ponto que você vai conquistando o mercado, né? Vai crescendo e tudo mais. Parece que aquilo fica tão robótico, tão automático em você. Pô, mais um projeto, eu tenho que fazer. Putz, mas tá parecendo com outra casa. Não quero. Tem a essência, mas tá muito parecido. E aí chega num momento assim que você fala, não consigo criar nada diferente do que eu já faço. E eu falei assim, não, mas tá errado. Mas o que tá errado? O ambiente tá errado? Eu já esgotei todas as possibilidades que eu tinha de criar, sabe? Falei, não é isso. É a inspiração, o ambiente saudável, sabe? É você olhar uma janela, ver um passarinho que pousou na janela. É você tomar um café olhando uma árvore lá na rua. É isso, é saudável, sabe? E eu sempre fui conectado com a natureza, né? Além de tudo, também gosto de pescar, igual você também, né? Além disso, tem mais uma habilidade, né? Também gosto de pescar. E eu me vi muito preso no ambiente de trabalho, que eu fiquei 1 ano e meio sem pescar e tive um problema de coluna. De tanto ficar sentado em cadeira trabalhando. Eu falei assim, cara, tô tipo assim, eu tô fazendo mal pra saúde, tô fazendo mal pra minha mente, tô fazendo mal pra tudo. A pescaria, eu ia lá pescar, não pegava o peixe, chegava o cara lá 20 minutos depois, pegava, começou a ser, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí você fala, não, para. Foi aí que eu falei, vou viajar e tal, desmontei o escritório. E aí eu testei isso, né? E funcionou. Então, assim, a parte de esse esgotamento, eu falei assim, eu tenho que mudar tudo, 100%. E o que me sangrava era o ambiente de trabalho. De estar lá, eu tenho que abrir a porta às 8 horas, eu tenho que sentar na mesa, eu tenho que conseguir criar alguma coisa, porque o cara me pagou ontem, me enviou ali o questionário ontem, e não funciona assim, não é robótico, automático. E quando eu percebi que estava acontecendo isso, na obrigação, né, não funcionava mais. Então, não tinha mais prazer, eu não estava fazendo acontecer. E aí você percebe que, não, mas o Igor... Nossa, eu esperava outra coisa, cara. E aquela casa que você fez lá, que você postou e tal, pô,
E você fala, nossa, eu não tô conseguindo ser mais eu. Então, aí eu eliminei tudo, analisei, lógico, né? Já faz 10 anos que eu sou formado, a gente vai... Você tem que reconhecer, né, Pedro? As dores que você tá sentindo, ouvir feedback, sabe? Ouvir realmente as pessoas e tudo mais para poder tomar essa decisão. E como eu lido muito com criação, né? Eu também atendo muito mercado imobiliário para venda, imóvel para venda. Tenho muitos clientes, né? Tenho clientes que fazem casas também pensando em vender e tenho clientes também que pensam em morar, mas com ponto comercial também. Então, assim, eu tenho que ter ali a mente fluindo, culturalmente, ter aproximação com culturas, né? Para poder entregar um melhor negócio possível, para que ele valorize, né? O imóvel dele valorize no condomínio, para que o imóvel dele seja mais atemporal possível, possa atender outras famílias, porque a gente tem essas mudanças culturais, né? Tem gente que já traz uma herança cultural, de berço, de família e tal, tem gente que vai aprimorando com o tempo. Então, eu preciso estar sempre com a minha mente livre, né? Sempre estar o mais saudável possível para poder desenvolver coisas que valorizem tanto a vida da pessoa vivendo ali, quanto aquilo que ele está investindo, e isso você poder vendido aí futuramente, né? Perfeito. É isso. É muito daquilo que a gente ouve quando a gente vai no avião, gente. Isso aqui que o Igor tá falando. Você precisa estar bem para poder entregar um bom trabalho e ajudar outra pessoa. Então, no avião, quando você entra, ele fala o quê? Em momentos de turbulência, máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro você veste em você, Aí você ajuda depois você ajuda crianças e idosos. Isso. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir entregar o melhor, né, para o cliente. Muito bom e interessante entender esse processo, porque assim, às vezes muitas pessoas que estão assistindo esse episódio, cara, estão passando pela mesma situação que você. Tem gente que ama o escritório, tem gente que ama estar naquele ambiente, Sim. entendeu? E já tem gente que aquele ambiente está sangrando, por isso que não é uma receita. Acho que você foi muito feliz nisso que você falou, que não é uma receita de bolo, gente, aplica isso aqui que é o que vai dar certo para você, mas precisa procurar aquilo que te faça sentir prazer, que te faça sentir com propósito acontecendo ali, né? O que eu posso resumir o importante é o comprometimento. Independente de onde a pessoa está desenvolvendo aquele trabalho, é o comprometimento, sabe? Para mim, se resume nisso. Até porque o do termo nômade digital vem do... Acho que a gente viu isso começando mesmo durante a pandemia, né? Das pessoas estarem em outros lugares e conseguir... Sim, muitas empresas grandes, corporativas, né? Viram a necessidade de continuar operando, mas não podia abrir o espaço físico, né? Leis e regulamentações. E as pessoas começaram a trabalhar remotamente, né? Até muitos conselhos, né? Também se adaptaram a permitir que o profissional atendesse de forma online, né? Não tivesse mais a questão de um espaço físico, né? Então, a gente viu que o pós-pandemia influenciou bastante nessa liberdade das pessoas poder trabalhar remotamente, né? Isso é uma escolha, uma decisão que está aumentando com o passar do tempo. As pessoas estão ali em busca da felicidade, né? Procura da felicidade e da liberdade, né? A liberdade é uma coisa que custa muito caro e a gente só consegue ter se a gente toma uma decisão, só. Verdade. Cara, até porque a gente passa boa parte da nossa vida, para não dizer a maior parte, trabalhando. Sim. Se aquilo lá não for prazeroso, né, vira uma vida de lamentações. E aí a gente acaba não curtindo o processo, né? Até porque pensa, por que a gente precisa curtir o processo? A pessoa vai no cinema, ela paga caro no ingresso do cinema, que a gente sabe que é caro, para assistir o herói se dar bem em 2 minutos, o personagem que ela gosta ali se dá bem em 2 minutos. Ali, né? A pessoa quer ver o perrengue inteiro até a pessoa se dar bem. Sim. Quer que tenha um final feliz. Tem gente que gosta do final triste também. Mas enfim, a gente quer ver o desfecho depois do perrengue. Então, se a gente paga caro no cinema para poder ver isso, senão a gente nem iria no cinema, mesmo a televisão a gente não assistiria o filme, que o cara já se dá bem logo no começo, ou que o negócio já se resolve, né? Então, a nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa curtir o processo. É igual que aproveite o caminho, Aproveite o caminho, que vai ter perrengue. Não vai ter jeito, né? Sim. E como a gente falou sobre a questão do link aí entre a arquitetura e a música, né? Como a gente gosta bastante, vou trazer isso para te fazer uma pergunta. Porque assim como é na música, independente para quem está assistindo, pode ver o seu artista favorito, a pessoa que você gosta, ela tem uma linha de trabalho, ela tem um jeito que ela
seja um cantor, o jeito que ele canta, o jeito que ele toca, esse estilo permanece quase que intacto. Uhum. O jeito como a pessoa faz o que ela faz. Mas ela muda a maneira, às vezes, como vai ser feito. Sim. Né? Então, vamos dizer, às vezes vamos pegar um cantor... Um exemplo, o John Mayer. Você gosta também. Sim. O John Mayer, ele tem o jeito dele tocar, que você ouve, você sabe que é ele. Você Até ouve a voz dele, você sabe a que é a voz afinação dele. da guitarra, o timbre da guitarra, né? Os efeitos. E o jeito que ele canta. Sim. Só que ele lança um álbum que é mais puxado pro country. Uhum. Ele lança outro álbum que é mais puxado pro pop. Aí ele lança um outro álbum que é mais puxado pro blues. O outro que é mais puxado pro rock. Mas o jeito de tocar e a maneira de cantar continua sendo a do John Mayer. Tem a personalidade dele. Exato, tem a personalidade dele. Então a personalidade continua a mesma. Isso, agora você trouxe a palavra que eu estava procurando. A personalidade continua a mesma. O estilo muda. Uhum. Eu falei que o estilo é que era igual, não. A personalidade é a mesma, o estilo é que muda. Então a personalidade do Igor nos projetos continua sendo a mesma. Sim. Só que o estilo vai mudando conforme o passar do tempo. Então, não vou perguntar sobre o estilo exatamente que você está fazendo hoje. Porque às vezes a pessoa que está assistindo esse episódio agora em 2024, quando vai sair, né, o episódio, talvez não vai bater com quem está assistindo esse episódio em 2026. Fala assim, caramba, eu tô acompanhando o Igor, tô vendo aqui que ele está fazendo o negócio da maneira diferente, porque a arquitetura é um processo artístico. Sim, como o músico faz álbuns, a gente pode ter as nossas fases, né? Exato. Eu chamo de fases, né? Eu falo que eu tô numa terceira geração já. Mas o que você tá falando da personalidade, eu faço uma transição, muitos profissionais fazem, é uma transição que você consegue ver a linha do tempo do profissional. Eu acho que isso é importante, sabe? Tem muita gente que não, decide, não quero fazer mais isso, eu vou fazer outra coisa. Só que aí depende da visão de cada um. Por exemplo, eu te falo assim, eu quero deixar um legado, eu quero ser reconhecido também pelo que eu faço. A pessoa bateu o olho numa casa, uma fachada, puta, esse projeto é do Igor. Ou ele gostou daquilo, sabe de quem que é e também quer fazer comigo a casa, porque é um produto que se vende também. Não é só pro arquiteto o projeto, é pro cliente. Então ele se identificou com a personalidade. Então, acho que você tem que ter um pouco de cuidado na sua transição para não ficar muito destoante, né? A gente pode comparar com álbuns que são muito divergentes ali do músico, da banda, né? Sim. Às vezes a gente para de gostar da banda e a gente fala, pô, a banda foi legal até esse ano, até aqui. Daqui pra frente eu não gosto mais, não sou mais fã, né? Então, acho que tem que ter um pouco desse cuidado, né? Muitos músicos já são experimentais, né? A gente chama de música experimental, porque ele tá sempre incorporando um instrumento diferente, uma melodia diferente, mas então os fãs já são daqueles lá. Assim, como tem muita gente que gosta de determinado arquiteto, de determinado estilo, eu faço do meu estilo, também agrado determinadas pessoas, né? Então eu tomo esse cuidado de fazer um pouco da transição, e eu acho que tem que, conforme você vai adquirindo conhecimento, né, com livro, com leitura, com viagem, com materiais, novos materiais, né? Todo ano tem aí Feira de Milão, tem Casa Cor, tem as Feicon lá, né? Tem Revestir, né? A gente tem que também ir experimentando outras coisas, né? Então a gente fica engessado ali naquela mesma coisa por anos, eu acho que também fica meio fora de época, sabe? Sim. Eu tomo muito esse tipo de cuidado, assim, implementando um pouquinho de cada coisa, fazendo uma transição, assim, bem suave, sabe? Para não perder a personalidade, a identidade. Personalidade, né? Exatamente. Não, é exatamente isso, né? Eu concordo com você. Porque tem essa questão de manter a identidade. Lógico, cada pessoa enxerga a arquitetura de uma maneira diferente, né? E tudo bem. Afinal, é um processo criativo, a pessoa trabalha da maneira como ela achar melhor. Hoje, nesse momento, como que tem sido para você o trabalho? Como que você tem adotado esse estilo novo para te dar liberdade de criatividade, né? Porque exatamente sobre isso que estamos falando, é o nome do digital como uma opção para a liberdade criativa. Então, como que você tem usado esse estilo novo e como que você tem enxergado os projetos, o que você tem almejado entregar nesses projetos? Como você tem hoje na sua cabeça o que é a arquitetura para o Igor? Assim, eu sempre olho a arquitetura que, além de ser algo que o profissional cria, também é uma forma de expressar, né?
Eu lembro que a gente falou isso lá na live, como que eu enxergo a arquitetura? É em silêncio, um projeto em silêncio que ele fala de alguma maneira que a pessoa fica ali admirando. Igual um quadro abstrato que você vai ver, não tá ali realmente falando como é aquilo. Você tem que tentar entender o que é aquilo. Então, acho que a arquitetura é uma forma de comunicação também, né? É diferente de fazer uma casa toda, uma caixa por um monte de árvore na frente, e falar, ó, isso aqui não é para se comunicar com o condomínio ou com ninguém. É uma coisa muito particular. Eu acho que quando você desenvolve um projeto, você também está entregando para o local o projeto, para o seu vizinho, para a comunidade ali do condomínio. Quando você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você cria, sabe? Não é só mais um projeto. É uma coisa que vai valorizar o contexto da rua. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que já deixou de comprar um terreno numa rua que só tinha casa feia. E não foi só uma vez. E a gente ouve isso de outras pessoas. Por quê? Porque, gente, ninguém quer morar do lado de uma casa que o cliente não cuida da grama, que o vizinho não cuida da grama, que ele não limpa as folhas, que a casa é esquisita. Tem gente que não quer comprar terreno porque a casa é de determinada cor. Ah, cor, sei lá, roxa. Eu não vou falar outra cor porque o pessoal vai saber. Uma casa roxa. Ninguém quer morar do lado da casa roxa, por exemplo. Então, assim, existe uma responsabilidade sobre o profissional, mesmo que tenha as particularidades ali do dono, mas, assim, é uma valorização pro contexto inteiro, né? Como eu atuo muito no mercado de famílias e investidores para casas para venda, eu também tenho que ter um pouco de cuidado com aquele projeto que eu estou fazendo, porque ele não pode ser só para vender e o meu cliente ganhar dinheiro. Ele tem que ser um projeto que qualquer outra família que comprar aquela casa atenda. Então, o programa de necessidades não pode ser muito pessoal. Eu tenho que ter conhecimento cultural. Por exemplo, no Brasil, vamos supor que tem um padrão de casa com 3 suítes, com sala e tudo mais. Se você for na Índia, por exemplo, você vai ver muitas casas com espelho d'água. Se você for na França, o pessoal lá na França tem aquele movimento do Haussmann, que foi um político lá que mudou todo esse estilo francês, foi esse Haussmann. As pessoas que têm mais dinheiro, elas querem morar no primeiro andar, que é mais próximo das árvores, é mais fresco o apartamento. Então, para cada lugar que você vai ter uma cultura diferente. Então, se a gente não entende a cultura do Brasil num modo padronizado, a gente vai fazer um projeto que o investidor ele investe o dinheiro, o projeto ficou ruim, ele tem uma dificuldade de vender aquilo, talvez ele vai ter que depreciar, queimar o imóvel. Aí, daqui 3 anos, a família muda dali, esse imóvel ele fica muito ruim para vender, porque ele já não atende. Então, tem que ter uma flexibilidade de entendimento do projeto que ele possa ser o mais atemporal possível. Eu tomo muito cuidado de estar sempre me atualizando, sempre desenvolvendo isso para poder sempre fazer o melhor possível pro condomínio, pro meu cliente também, né? E valorizar de forma positiva também o local, né? Sim, assim eu também ouço de outros profissionais também. Não, faz muito sentido isso que você está falando, porque em casas para venda, a gente procura, lógico, né? Olha muito para 2 itens. Valorização e liquidez. Uhum. E a gente não pode se perder nesses itens. Fazer coisas que valorizam demais, mas que sacrifiquem muita liquidez, porque a hora que você vai ver o lucro, ele é o lucro pelo tempo. Uhum. Tanto que a gente faz comparação com outros tipos de investimento e faz a comparação de lucro ao ano. Então, quando você olha, por exemplo, uma renda fixa, ou mesmo quando vê o resultado de bolsa de valores, quem investe em mercado de capitais, você faz uma comparação com a rentabilidade ao ano. Então, o mercado imobiliário, para você poder comparar, você precisa também trazer a rentabilidade ao ano. Não adianta ver que ganhei 30% de lucro na obra. Beleza, 30%. Levou 2 anos para vender. Você não ganhou tanto assim quanto você imagina que você ganhou. Sim. Né? Porque esse período todo, seu dinheiro ficou imobilizado, não rendendo absolutamente nada, e você ainda pagando condomínio. Sim. Né? Então, a liquidez ele é importante, mas uma coisa não pode sacrificar a outra. Por isso que eu achei legal isso que você falou. A responsabilidade com o ambiente, com o todo. Né? Então, vou pensar, determinado revestimento na fachada ajuda a vender mais rápido, porque é o que as pessoas mais gostam. Aí você olha lá na rua, tem um monte de casa com o mesmo revestimento na fachada. Eu não vou nem dizer qual que é, quem está assistindo já sabe qual que é.
né? Você vai lá, tá todas as casas com o mesmo revestimento. Eu vou fazer isso aqui porque é o que as pessoas gostam. Às vezes gosta hoje. Ou você já tá vendo que tem um monte, cara, já não vai trazer isso, né? Sim, Então é uma responsabilidade grande pensar no ambiente. sim. E assim, ó, não é todo imóvel que valoriza, tá? Ele valoriza, às vezes, num curto prazo, só que depois ele começa a ficar um projeto defasado, um projeto que não atende mais o formato de família. Os acabamentos já ficaram tão passados que ele não consegue mais valorizar. Uhum. Isso é verdade, tá? Isso a gente vê algumas problemáticas aí no mercado de que, pô, 4, 5 anos a casa ela fica estagnada ali no valor. Ou é daqui para trás, porque Uhum. às vezes vai ter que queimar o negócio para poder vender, entendeu? Então, assim, existe essa responsabilidade. Por isso eu sou especializado nisso. Eu não faço clínica, não faço outras coisas. Eu sou especializado em residências. Então eu me nichei nisso e fico pesquisando sobre isso, né? Sempre tendências disso. Então, toda a busca que eu faço, que eu te falo hoje, a importância cultural ela é muito importante. Porque, por exemplo, eu tenho um cliente que já morou na Bélgica. A posição do sol para ele não podia ser a mesma que a do sol do Ribeirão Pretano, porque ele passava tanto frio lá que ele queria o sol diferente aqui. Então, se você entende culturas o quanto melhor possível, o quanto melhor vai ser o seu serviço entregue, né? Então, é por isso que eu me nichei, para ser especialista nisso. Uma pergunta que eu quero te fazer agora, é meio polêmica, hein? O bom do podcast é isso, porque eu só lanço a bomba, não sei o que preciso responder, e a gente não combina nada antes. Tô brincando, não é nada polêmico, não. Mas é mais porque eu queria ver a sua opinião sobre isso, né? Algumas pessoas problematizam esse tema, que é sobre a questão de tendência, já que você falou. Você falou sobre também essa questão de busca de entender a cultura. Sim. Então eu queria perguntar para você, como que você enxerga essa questão de tendência e o como você, pensando em projetos para valorização, como que você consegue talvez analisar a perenidade de determinadas tendências. A gente não consegue saber nada, ninguém tem bola de cristal. Sim. Mas é igual, vou dar um exemplo da moda. Não tinha aquelas calças saruel, aquelas calças Sim. que a gente falava que a pessoa parecia que tava cagada, Sim, né? solto aqui, aham. Cara, aquilo lá tava óbvio que aquilo lá tinha data de fim. Sim. Aquilo lá tinha um início e tinha um fim e você sabia que o fim era próximo. Uhum. Então, se você quisesse estar na moda, você comprava aquilo lá agora, porque senão logo você ia estar fora da moda. E, de fato, hoje você não vê ninguém mais usando um negócio daquele. Uhum. Mas tem coisas que você olha e o negócio perdura por muitos anos, né? Então, assim, como que você consegue analisar a perenidade de determinadas coisas? Porque, ao contrário da moda, você não joga uma calça fora e compra outra por um valor baixo. Você não consegue. Agora eu vou arrebentar minha fachada porque eu não gosto mais desse revestimento que foi colocado na fachada, porque agora ele já não está mais na moda. Agora eu vou trocar o revestimento. Não é barato, não é fácil, é traumático. Então, não é igual a roupa. Então, como que você enxerga a tendência e como que você analisa essas coisas de tendência para a escolha, visando valorização e para ser o mais próximo de atemporal possível? Assim, a gente está sempre em contato com arte, né? Por exemplo, esse copo ele é canelado. É um vidro que foi usado muito lá anos 50, 60, a gente voltou a usar. Porque eu acho que tudo é um ciclo, a gente acaba não tendo que inventar mais nada, mas a gente faz uma releitura daquilo. Então, como a gente está habituado sempre com arte, tudo é arte, tudo aqui foi criado. A gente está sempre numa atmosfera do mundo que a gente está se conectando com alguma coisa. Até que a gente fique tão conectado com isso que aquilo começa a cansar. Então, fica ultrapassado. Aí a gente fala, não, vamos para outra coisa. E isso é o mundo. O mundo vai andando, aí, putz, já chegamos num ponto aqui, vamos recapitular coisas passadas, vamos transformar isso. Porque a gente vê que algumas tendências são lançadas, né, Milão, aí a gente vai para São Paulo, vai nas feiras lá, Casa Cor e tudo mais. São momentos de experimentar. Muitas coisas não vão entrar em mercado, né? Muitos produtos que são lançados não vão entrar em linha, porque às vezes não tem uma aceitação, né? Então, assim, os projetos que dependem do condomínio, ele necessita de tal linguagem até por quanto vale. Quanto que custou aquele terreno? Olha, posso fazer uma casa, você vai comprar um terreno de, sei lá, 500 mil reais e investir 10 milhões de reais numa casa, pode pôr ouro, diamante e tudo mais. Não é cabível com aquele lugar, né?
Mas a gente vê as necessidades do lugar e que aqueles designs que vão se assimilar, vão ficando tudo parecidos, a gente fala, não, já deu, vamos fazer outra coisa. Até os próprios investidores do lugar, até os próprios arquitetos, você tem que olhar o que existe ali e falar, não, já existe esse tipo de casa, tá parecido, vamos trazer uma coisa melhor. Vamos ter uma liberdade de mostrar para o cliente uma coisa um pouco mais diferente. Por mais que às vezes ele tá pensando num custo, às vezes ele, não, realmente é diferente, vamos fazer, tá ousado, tem um design diferente, tem uma engenharia ali bacana, vamos fazer. Aí a pessoa pega e faz e vende. Então a gente percebe que às vezes falta um pouco de avanço das duas partes, tanto do investidor quanto do arquiteto, sabe? Tipo, de propor, né? Então, você fala assim, mas o quão atemporal possível? A gente tem que estar conectado com tudo que está acontecendo no mundo, né? É você ver outros países, você não precisa viajar para ver o que tem no Google, vai no YouTube, sabe? E ver outros materiais. Eu tava vendo um vídeo ontem de uma casa na Tailândia. A maneira que usaram lá o mármore na parede, imagina você pôr um mármore na parede que vai durar, sei lá, 50 anos, enquanto ninguém arrancar. Mas foi usado de uma maneira tão, assim, diferente, que, nossa, gente, é um material que tá na natureza liso, se você fazer um design diferente, eles transformam em outra coisa. Então, a gente tá experimentando, né? E aí você criar, às vezes você não vai conseguir criar isso, mas se você pega esse canelado desse copo e transita desse canelado para um material, você já criou outra coisa. Isso já é atemporal. Aí isso vai começar a ser aceito, vai começar a ser utilizado. Outras pessoas vão gostar e vão utilizar. E é isso. A moda, o design, é isso, né? É você experimentar e propor, né? E eu acho isso muito legal, trazendo isso pro mundo meio da construção, né? Porque, cara, eu gosto muito desse desafio. Quando vem aquilo que é fora do padrão. Aquilo que não simplesmente... Lógico, a gente tem todo um movimento de industrialização, mas eu gosto do sentimento de exclusividade. Mesmo que esse sentimento de exclusividade não seja meu. Que eu esteja propondo... Não propondo porque eu executo, né? Mas ajudando a tornar real algo que foi pensado de maneira exclusiva. Né? Entendo que também tem muita gente que cria dificuldades para isso. Eu trabalho com gente, então eu sei como que é, né? Você falou sobre a questão de ser empresário. Muda um pouco da época que era eu o engenheiro da obra. Às vezes eu sinto um pouco de falta disso. Né? Porque antes era eu que ficava ali para definir e ajudar a colocar essas ideias novas em prática e fazer o negócio acontecer. Como empresário é um pouco diferente, né? Eu cuido da equipe. A equipe cuida da obra. Então, eu cuido da minha equipe. A minha equipe cuida da obra. A minha equipe cuida do meu cliente. Então, eu preciso fazer com que eles consigam ter essa mesma visão que eu tenho. Mas é muito gratificante para a gente quando chega projetos desafiadores. Sim. Com ideias exclusivas. Com ideias que sejam, cara, vamos pegar um mármore aqui e vamos fazer uns cortes nele de determinado jeito, que você olhando desse ângulo vai dar esse efeito. Gente, não se atenha a esse exemplo, tá? É só um exemplo. Mas, cara, é isso aí. Vamos fazer, vamos tentar, vamos ver como é que é. Né? Você tem o sentimento de coisa exclusiva que você fala assim, cara, beleza, aquele meu cliente, só ele tem aquilo. Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, eu tenho clientes que já gostam do que eu já faço, né? Mas eu já atendi muita gente que quer desmontar o que você faz. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Então, quando você já tem um propósito do porquê você está fazendo aquilo lá, é a minha comunicação de falar com o meu projeto e a maneira do cliente sentir também a própria felicidade, o objetivo de vida dele, sabe? Como que ele está entregando o imóvel dele também pro local, sabe? Como tem pessoas também que não querem, né? Eu faço muito arquitetura em balanço, né? Muitas vigas em balanço. Eu faço esses elementos porque é uma particularidade que eu adotei para mim de poder usar a engenharia e a arquitetura como expressão. Então, por quê? Porque eu já sou ligado à arte. Então, eu quero também que o projeto converse, seja observado. Não só tratado como, é uma casa. Não é uma casa, é uma criação. Então, vai além do uso, sabe? Ela é uma maneira de se comunicar. Então, eu vejo o que eu faço dessa maneira. Entendi. Vamos ver se eu entendi. Aliás, eu acho que eu entendi sim. E cara, faz sentido, né?
Porque seria a mesma coisa assim, você cria uma coisa pra não simplesmente pensar, nossa, é uma casa bonita. É uma coisa pra pessoa olhar assim, caramba, nossa, diferente. Como que isso tá parando Como em que isso tá parando em pé? pé? Aham, Então gera uma admiração, sim. né? Então esse efeito de gerar essa admiração está relacionado àquilo que a arquitetura está comunicando para o ambiente, né? E, como você falou, as vigas em balanço e tal, isso faz parte da sua identidade, Uhum. que foi o que a gente falou ali atrás. A identidade do Igor continua igual. Às vezes o estilo vai dependendo da fase, né? Sim, Então, da fase. dependendo da fase em que ele está numa maneira diferente de executar. E eu acho que a gente falando da questão do nomadismo digital, depende, então, da liberdade que eu estou tendo em determinado momento, talvez eu vou experimentar outras coisas. Não quer dizer que eu vou ficar engessado nisso, nem que um profissional tem que ficar engessado nisso. Mas eu acho que você pode adotar, né? Por exemplo, você vai para um lugar, vai para a Indonésia, aí você fica num hotel lá super diferente. Nossa, eu vou usar esse tipo de material aqui de uma maneira que a engenharia local permite, né? Não que a forma construtiva você vai colocar aqui, mas aqui a engenharia se adapta de uma maneira. Então, eu encontrei muito essa maneira de criar da maneira que eu adotei isso de ter essa versatilidade, assim, né? Às vezes te flui diferente, né? E aí você poder ter essa transição, né? Às vezes pode durar 6 meses nessa linguagem, Uhum. aí um pouquinho já muda para cá, e aí então acaba ficando, ó, isso daqui só esses têm, esses aqui, essa leva tem, esses outros vai ter outra coisa, né? E eu acho isso interessante, Cria-se uma linha do tempo isso, mesmo, uma linha realmente, do né? tempo, mas você não replica demais numa trajetória muito grande de carreira, sabe? Mas ao mesmo tempo não perde Não a perde, identidade, não né? perde, Por isso que exatamente. o cara bate muito com o que eu falei do John Mayer, né? Pra quem é fã do cantor, você vê a trajetória dele, você vai pegando cada álbum, reflete o momento da vida dele. Você consegue perceber o álbum que ele tá mais melancólico, né? Isso, eu ia falar de sentimento. Eu acho que é isso. Você é o sentimento que o criador tá naquele momento também. Dá pra perceber realmente o sentimento que a pessoa tá, assim como no quadro, né? A maneira como é feito, eu acho que até já citei isso em um exemplo no podcast. Bom, você esteve lá também, né? Para quem ainda não teve oportunidade de viajar para a Itália, gente, uma experiência incrível, né? Mas quando eu fui na Capela Sistina, uma coisa que me marcou bastante... Uma pena que não pode filmar, não fazer nada não lá, pode né? filmar, não pode fazer nada. Eu não vou conseguir mostrar, né? Mas eu tenho até a tatuagem da criação de Adão na parte interna do braço aqui, de tão marcante que foi para mim, né? E que tem aberto diversos significados e tal. Então, assim, o que me marcou muito? É a pintura mais famosa do mundo. Essa hoje. Uma pintura feita em afresco, que é um modelo de pintura muito difícil. Basicamente, a ideia é como se você rebocasse e pintasse no reboco. Você não leva pra nenhum lugar, aquilo lá só existe lá, né? E você tem que ter habilidade de pedreiro, basicamente. É quase como se o cara rebocasse, lógico, não é um reboco de chapar massa, mas como se a pessoa rebocasse, tivesse que pintar no reboco molhado para ele puxar ali a tinta, úmido para puxar a tinta e essa tinta ficar penetrada. A ideia é basicamente essa. E o Michelangelo, ele não se considerava um bom pintor. E não era a profissão de ofício dele. E ele se sentiu excluído, né? Naquela época tinha toda uma questão política com a igreja, de quem quer ser o artista, quer fazer determinadas coisas. E ele sentiu que ele foi excluído, porque ele levou 8 anos para pintar um teto da Capela Sistina. Então ele sentiu que ele foi jogado nesse serviço aí para passar todos os demais de escultura, que é a coisa que ele gostava, para passar para o concorrente dele. Então ele fez aquilo lá durante 8 anos, lamentando e xingando, vamos dizer, né? E, cara, se tornou a pintura mais famosa do mundo, para um cara que nem tinha a pintura como principal ofício. Mas você vê o teto da Capela Sistina, você percebe o momento que ela foi pintada na carreira dele. Sim. E você vê a parede da Capela Sistina, que foi pintado anos depois, que é do Juízo Final, que já veio no momento que ele estava mais conturbado, né? Lógico, gente, eu não sou historiador, tô só repetindo o que eu ouvi pelo foninho no dia que eu fui lá. Pelos guias. E pelos guias, e que me marcou muito, tá? Uhum. Não tem nem como eu citar quem que é o guia para dar o crédito e nem para vocês baterem nele se ele falou errado. Mas assim, cara, dá para você perceber que
não é... A pessoa não está na mesma fase quando ela pintou o teto e quando ela pintou o juízo final. Porque o juízo final você vê com uma pintura mais macabra mesmo. Você pensando uma pintura que está dentro da igreja, né? Então, uma pintura mais angelical, até o uso das cores, a maneira como foi. Sim. E o do juízo final já é outras cores, a presença de sangue, dessas coisas mesmo assim, né? Então, cara, como, né? A pintura também reflete. Você percebe que ele está em outro momento de vida através de uma pintura sacra, né? E a arte é isso, né? É essa liberdade, é essa trajetória, né? Mês que vem você tá fazendo outra coisa, você tá escrevendo outro álbum, você tá fazendo outra poesia, você tá sempre em movimento, né? Eu acho que a criação é isso, né? E lá a gente vê isso. A gente vê isso até porque no próprio teto tem 2 momentos de escala diferente. Que ele começa a pintar, acho que muito pequeno, e aí ele começa a pintar maior. Porque ele até analisa e fala, não, tá errado isso. E aí ele começa a enxergar que aquilo estava em menor escala, né? Então aí você vê 2 momentos, inclusive, no mesmo momento ali. Sim. 2 fases no mesmo momento, né? Então, afinal, são 8 anos, né? São 8 anos. A vida dele vai acontecendo coisas nesses 8 anos. Sim. E essas coisas acontecem para toda pessoa que lida com arte. A gente está falando arte porque eu sou arquiteto e gosto disso, né? E é você poder enxergar que você tem as suas próprias fases e a sua própria flexibilidade em criar coisas diferentes, né? Isso é muito legal. Não, cara, acho muito importante, né, esse debate que você está trazendo sobre o posicionamento da arquitetura como um trabalho artístico e não como simplesmente um produto. Sim. Que você pede, você fabrica e você entrega, né? Então, a arquitetura ela está muito mais próximo da pintura, né? Sim. Do artístico, do que de um trabalho fabril ali, né? Que você fabrica e entrega. Sim, de prateleira, a gente pode chamar exato. assim, né? Mecanizado, né? Então, eu acho que, como eu já lido com arte, essas coisas e tal, eu tenho esse tipo de raciocínio, né? Gente, pelo amor de Deus, não sou aqui tendo a razão de nada, mas é falar como que eu faço e o que eu precisei adotar para poder continuar fazendo de uma forma melhor e tendo mais prazer, né? Não é sendo Michelangelo ali, que diz que ele sabotou até um pouco da pintura ali, sabe? Né? Pelas raivas que ele começou a passar ali. Então, acho que ele não tinha mais prazer no que ele estava fazendo, que ele tá fazendo outra coisa, né? Ele ficou 8 anos preso imaginando, cara, os caras estão me sacaneando, né? Exatamente. Era pra eu estar fazendo outra coisa. Mas aí ele não tomou uma decisão na época, talvez não sei que tipo de limitação ele poderia, mas hoje a gente pode ter essa liberdade, né? Exatamente, até porque você... Cara, hoje a gente tem inúmeros clientes, né? A gente não fica amarrado a ter um único cliente, como era a arte naquela época, né? Ou você fazia o serviço para a igreja, ou você fazia o serviço para o rei. Porque para o rico já era difícil você chegar, para os nobres, né? Então, se você não conseguisse agradar a igreja e o rei, você estava ferrado. Sim. E se tornou tão escasso porque hoje o rico compra a arte deles, né? Vamos dizer assim. Então, assim, porque ele não tá mais existindo para pintar. Então, hoje é valorizada a sua arte, né? E é isso. É você criar uma coisa que se valorize com o tempo, né? Acho que a gente pode comparar com isso, Muito bom. Excelente. E hoje, então, nesse processo de nomadismo digital, como tem sido para você a criação do projeto? Lógico, você não vai explicar aqui, né, como que é o seu escritório, o que você pergunta para o seu cliente, mas como tem sido para você agora, nesse modelo novo, no Igor 2024, como tem sido para você o processo criativo, como que você tem usado o nomadismo digital, como que isso tem contribuído para você, para o seu processo criativo hoje, como que você tem conduzido, qual que é a sua linha do tempo do projeto hoje? Vamos falar assim, briefing, todo profissional acaba tendo um briefing, cada um da sua maneira, né? Mas o pós-pandemia me viu na não necessidade de ter mais uma reunião física, né? Eu acho que hoje, quando você vai procurar um serviço na internet, você, por exemplo, você vai comprar um hambúrguer lá, você fica apaixonado em como ele está apresentado, você não pergunta como que é a cozinha, que carne que eles estão fazendo, mas você compra aquilo através de uma foto, né? Você simpatiza daquela maneira. E com o tempo fui percebendo que eu já tinha
empatia por algumas pessoas que queriam aquele produto. Então, a pessoa não me pergunta como é que é o seu processo, nem nada. É um processo muito simples, você faz um briefing, né? Você tem um briefing muito minucioso, que eu já utilizo há mais de 10 anos, né? Foram 10 anos para criar esse briefing? Exatamente, porque cada cliente traz uma questão que você... Nossa, que exótico, né? Aí você implementa no briefing, É preciso né? perguntar isso. Tipo assim, tem cliente meu que quer ar-condicionado no banheiro, por exemplo. Por quê? Porque ele passa muito tempo ali no banheiro. Aí, então, assim, você fala, nossa, mas que coisa esquisita. Você fala, não, tem que ter no meu briefing, porque vai que isso libera na cabeça de outro também querer. Então, a gente vai implementando, né? Até que um fala, nossa, mas quem que pede isso? Não, tem. E cada um tem uma sua maneira. Mas é um briefing padrão, né? Através disso eu capto, eu tenho uma conversa com o cliente muito aberta, eu sou uma pessoa muito autêntica, né? Então, eu não tenho esses jogos muito assim de, não vou falar isso, nada. Eu gosto de explorar o cliente mesmo, até em questões muito de intimidade deles, para poder personalizar a casa também, trazer o deles dentro do meu projeto. Porque o desenvolvimento particularmente fica meu, né? Mas eu tenho que implementar outras coisas também do cliente ali. E nesse processo eu gosto muito de fazer um croquis básico. Não sou desenhista, sou horrível. É garrancho, sabe? Não tenho canetinhas bonitas, não tem nada. É uma caneta normal, eu levo sempre sulfite comigo lá. Começa a fluir aquilo, né? Você analisar aquele briefing lá e começar a transmitir aquilo por papel. Acho que muitos arquitetos fazem isso. Não sou um arquiteto que já põe no computador, até porque eu acho que o computador, para você rabiscar e dar Ctrl Z e apagar aquilo, eu acho que é um pouco mais difícil. Então, acho que o papel flui um pouco mais, assim, né? E então, um processo assim, depois eu tento colocar já no computador. Não é que aquele croquis vai ficar exatamente, porque eu não faço em escala e como você está experimentando fazer aquilo você vai modelando, ajustando, até que eu apresento para o meu cliente. Eu sou muito, sim, teimoso, ainda... Não tá a minha cara, não acho que é melhor do que eu fiz no anterior. Aí, na hora que eu acho que tá, apresento e tal, tipo, não tá tendo mais essa questão de ajustar nem nada. Eu acho que eu tô fluindo tão bem, assim, na maneira que eu escolhi, sabe? Não tá ficando mecanizado o negócio. Então, acho que tá ficando tão personalizado a ponto de eu falar assim, está dando certo e é isso que eu quero continuar fazendo, sabe? Um processo muito simples, mas porque eu estou sempre em contato com novos ares, né? E podendo estar fazendo o que eu gosto, que é ter liberdade. E estar em lugares diferentes, Lugares diferentes. Ajuda para você a aguçar essa questão da criatividade. Aguçar. Eu acho que esse é o mais importante. Né? Por isso que é uma coisa que funciona para você, pode ser que não funcione. Não funcione para outras pessoas. Para outras pessoas, mas funciona muito bem para você. Mas, cara, muito interessante. Confesso que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar, realmente, sobre essa questão do nomadismo digital. Cara, achei muito interessante mesmo. E eu falo sempre, é um privilégio para mim estar na posição onde eu estou, porque, cara, eu aprendo demais com todos os convidados que vêm aqui. E é exatamente isso que a gente se propõe a fazer nesse podcast. Né? O Instagram tá cheio de histórias de palco, né? Mas assim, eu quero trazer histórias de pessoas reais. Né? Hoje você compartilhou aqui um pouco da sua vulnerabilidade. Cara, ó, eu, Igor, sou humano também, cara. Também passei por questionamentos se... Cara, é isso aqui mesmo que eu quero fazer pro resto da minha vida? É dessa maneira que eu quero fazer? E se reinventou. Então, para quem olhava, fala assim, cara, o Igor... Cara, o cara tá voando, já tá no sucesso e às vezes não é aquilo, né? Às vezes aquilo que pode parecer que é o suprassumo, né? Às vezes é aquilo ali, é o espinho que tá te machucando. É que a gente confunde que sucesso é ser famoso, né? E não é isso. O sucesso é você ser feliz. É você conquistar também coisas que você almeja e tal. Então, eu acho que, às vezes, vamos dizer, a maioria da gente humana, a gente confunde um pouco as coisas, né? E a gente não percebe que a gente está deixando outras coisas que não estão acontecendo, né? Então, eu acho que é isso. É você ser bem-sucedido na sua vida, é que todas as áreas ali que você quer, como esposo, como músico, como comunicador, todos esses quesitos estão sendo preenchidos. Aí você está tendo sucesso. Se não... Sensacional. Senhoras e senhores, temos um episódio. Esse episódio foi bacana demais, cara. Gostei demais de gravar. Foi um enorme prazer te receber exatamente para esse episódio especial. Episódio de comemoração de 2.000 seguidores.
Provavelmente quando você estiver assistindo isso mais pra frente, vai ter muito mais seguidores. Sim. Mas estou muito feliz com essa marca que chegamos agora. E também, né, estamos apresentando um ambiente novo. Então, se você gostou desse ambiente, comenta aí. Fala que esse aqui você gostou ou não, Pedro. Preferiu o outro ambiente, porque esse aí tá meio esquisito, mas eu achei legal o estilo mais Eu de também. de Tipo, talk mais show. descontraído. Mais né? descontraído, Aham. não fica tão robótico, Uhum. né? A gente tem que pensar na postura, como que vai ficar na mesa. Sim. E lógico, eu tô me sentindo o Jô Soares aqui, né? Só comandando nas perguntas. Mas, Igor, cara, Muito foi um bom. enorme prazer te receber aqui hoje. Espero te ver mais vezes. Você que participou lá dos primórdios mesmo, né? Que foi com a parte de lives, né? E espero que você tenha gostado de participar aí também. Gostei, com certeza. Vamos participar muitas vezes aí, daqui 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, Muito de bom. inscritos, né? E estamos sempre aí, Pedro. Então, Obrigado por aproveitando tudo aí. o episódio especial, deixa um recado para quem tá assistindo, cara, que às vezes tá passando por esse momento de questionamento da carreira Aham. que você também passou. O pessoal que tiver algum tipo de dúvida, né? Pode comentar aqui no vídeo, a gente vai responder lá, né? Porque eu acho que é um tema que tá entrando muito em ascensão também, e às vezes a pessoa não tá se identificando com o momento que ela tá vivendo ali da carreira, né? Então pode deixar aqui a sua pergunta também, e a gente vai responder o melhor possível, e quem sabe a gente marca um outro episódio aí pra também falar um pouco mais disso daí, também um pouco mais detalhado, né? Muito bom. Como que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais? Bom, meu Instagram é arquiteto_Igor Consalter, né? Na hora que colocar Igor CO lá já vai aparecer, só vai ter eu lá, né? E aí tem outras coisas lá, tem meu site lá, então a pessoa encontra fácil lá. Muito, Arquiteto_Igor Consalter. muito bom. Gente, segue lá o Igor, ele tem muito conteúdo bacana. Vocês vão ver essa linha do tempo que ele está dizendo, rola o feed dele lá para baixo, ver os primeiros projetos, ver como que estão os projetos hoje, então fica bem nítido essa coisa que a gente falou hoje. Se ficou qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que o Igor vai responder pra gente. E muito obrigado para você que assistiu esse episódio até aqui. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E todos os cortes, esse episódio vai dar uns cortes bons, hein? Ótimo. Todos os cortes são postados em todas as demais redes sociais. Então nos acompanhe lá e compartilhe aí com o seu amigo que esse podcast possa fazer sentido Sim. para ele e ajude o projeto a crescer cada vez mais. Então, Igor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima. Pessoal, até a semana que vem e tchau!